Olá pessoal, meu nome é Luhanda, sou cardiologista do Encore, editora do Triple I. Estou ao lado da doutora Viviane, que é médica cardiologista do setor de lípides aqui do Encore. Tudo bem, doutora? Tudo bem, Luhanda, obrigada pelo convite. Imagina, é um prazer tê-la aqui conosco. Hoje nós vamos falar sobre um tema extremamente relevante na cardiologia quando a gente fala de coronária, que é a lipoproteína A LPAzinha. Embora tenha esse nome fofo, né, Vivi? Ela não tem nada de fofa. Na verdade, a gente sabe que a LPA é uma molécula bem parecida com o LDL colesterol, aterogênica, né? E que cerca de 20% da população mundial tem a LPA elevada, e os estudos têm nos mostrado que há uma forte correlação com o aumento de risco de doença cardiovascular aterosclerótica, como doença coronariana, infarto e calcificação da válvula aórtica, né? Bom, pensando nisso, gostaria que você nos falasse mais sobre o papel aterogênico da LPA. Por que ela é tão aterogênica assim, Vivi? Então, Luhanda, a LPA, como você mesma muito bem falou, é uma molécula parecida com a partícula do LDL, mas tem algumas diferenças. Então, apesar lá da estrutura lipídica com a ApoB, ela tem uma estrutura a mais que está ligada a essa ApoB, chamada de apoazinho, né? E essa apoazinho é uma estrutura formada por Kringles, e além dessa apoazinho existe também a presença de fosfolípidos oxidados. Então, por ser essa partícula que tem colesterol na sua estrutura, ela é aterogênica. Então, tendo colesterol ali dentro, ela tem esse papel aterosclerótico per se, né? Assim como, por exemplo, a LDL. E essa outra parte dela, formada por fosfolípidos oxidados, dá a ela um poder inflamatório, né? E tem uma terceira hipótese aí de mecanismo, que é justamente a semelhança dessa estrutura com o plasminogênio, né? Como vocês sabem, o plasminogênio ele é importante na fibrinólise, na lise dos trombos, e se você compete com esse plasminogênio, no caso a LPA poderia teoricamente competir com o plasminogênio, ela diminuiria aí a capacidade fibrinolítica do organismo, né? Então são esses três papéis aí aventados para explicar essa aterogenicidade, enfim, esse papel em eventos ateroscleróticos, também valvar aórtico, e talvez eventos trombóticos também. Perfeito. A gente pode falar na LPA como um fator de risco ou como um marcador de risco? Como que funciona isso na prática? Essa é uma ótima pergunta. Tudo indica que ela seja um fator de risco independente, né? Então, estudos epidemiológicos e estudos genéticos, né, que a gente chama de randomização mendeliana, todos foram consensuais nessa demonstração de que ela provavelmente é mais do que um marcador. Só que a gente precisa aí de uma terceira fonte de evidência para comprovar realmente que ela seja um fator de risco causal, embora tudo isso sugira que ela seja, que seria realmente a parte dos estudos clínicos mostrando que a redução dela e somente dela levaria à redução dos eventos clínicos, e essa é a parte que ainda falta para que ela seja realmente considerada de forma cabal um fator de risco. Então, muito provavelmente mas ainda não podemos dizer isso de forma cabal. Excelente. Aproveitando o gancho, né, nós temos alguns estudos que estão em andamento, estudos de fase 2, alguns já até demonstraram que algumas medicações têm o potencial de reduzir a LPA, mas ainda não conseguimos comprovar essa correlação com redução de desfechos cardiovasculares. Como que está isso? Quais são as perspectivas? O que nós temos de novidade? Isso mesmo, olha, assim, do ponto de vista mais antigo, né, a gente sabe que algumas medicações elas têm o potencial de reduzir a LPA de uma forma mais amena, né? Então, por exemplo, a niacina, que é um medicamento muito antigo, a gente sabe que ela tem o poder de reduzir discretamente a LPA, mas justamente por essa redução amena, né, e por todos os efeitos colaterais associados à niacina, que até fizeram com que ela fosse tirada do mercado, nunca se fez um estudo com a niacina baseado em LPA. Então a gente não tem essa evidência, a gente sabe que ela reduz um pouco, mas assim... 20, 30%, é isso mesmo? No máximo, né? Então, de maneira nenhuma, ela é uma medicação voltada para a redução de LPA. Não tem nenhuma demonstração de benefício em pacientes com LPA especificamente elevada, né? A outra medicação que eu citaria, já uma medicação que tem benefício cardiovascular comprovado, como vocês sabem, né, é o inibidor de PCSK9. Então, os inibidores de PCSK9,
os monoclonais, né, em especial, que tem uma demonstração de benefício cardiovascular, né, a gente sabe, o evolocumab, a lirokumab, são medicações que foram comprovadas em estudos de desfecho que reduzem o risco cardiovascular, eles têm o poder de também reduzir a lipoproteínazinha, né, em torno também de 25%, 30%. Eu vejo que alguns médicos falam, puxa, reduziu muito mais no meu paciente, pode ser também, né, mas isso nos estudos ficou como essa porcentagem aí menor. Só que como essas são medicações que reduzem importantemente o LDL, colesterol, fica difícil a gente realmente atribuir um benefício adicional dessas medicações pela redução do LPA. Então existe essa sugestão de que talvez, né, exista um benefício adicional por isso daí, mas isso não tem comprovação, né? O que eles mostraram é que nos pacientes com LPAzinha alta, o benefício absoluto dessas medicações é maior, mas não sabemos se é simplesmente porque esses pacientes têm um risco maior, né, ou se é porque eles, pela redução da LPA. Então, assim, só fechando esse assunto dessas medicações, elas têm essa redução adicional, mas a princípio a indicação principal delas é realmente para reduzir o LDL colesterol nesses pacientes com risco residual alto pelo LDL, né? Então, hoje, né, nós não temos nenhuma medicação disponível que tenha como indicação principal a redução de LPA, né? E aí tem esses outros estudos, não sei se você quer falar agora, Luhanda, ou mais para frente aí na sua entrevista, sobre os estudos futuros, né? Vamos deixar para o final a cereja do bolo, né? Doutora, fala pra gente em quais situações a gente deve dosar a LPA, principalmente quando a gente está com um paciente em prevenção primária. Porque em prevenção secundária a gente vai querer dosar, né? A gente vai querer saber quanto que é a LPA daquele paciente. Mas e para o paciente que chega com fatores de risco, mas não tem uma aterosclerose estabelecida, existe alguma recomendação por diretriz? E o que você pensa como especialista no assunto? Então, essa também é uma pergunta bem relevante. Não existe ainda um consenso entre as diretrizes em relação a quando solicitar a dosagem da LPAzinha, né? Justamente porque muitas vezes o médico pode não saber muito bem o que fazer com essa dosagem. E, obviamente, tem um custo. Mas, em geral, as diretrizes, elas sugerem, né, que naqueles pacientes com hipercolesterolemia, né, em que você tem uma chance maior de que a LPA seja elevada, porque como ela tem colesterol, quando você dosa, né, faz o perfil lipídico, o LDL colesterol, ele pode estar um pouco mais elevado pela presença da LPA alta, então tem uma chance maior de você encontrar a LPA elevada nesses pacientes hipercolesterolêmicos. Quando esses pacientes têm um histórico familiar muito adverso de doenças ateroscleróticas também, né, porque talvez ela esteja ali desempenhando um papel. Então, nesses pacientes com hipercolesterolemia e histórico familiar, né, obviamente pessoal também, você vai ter mais ou menos um consenso entre as diretrizes de dosar, né, a LPA. E no paciente de prevenção primária, ela tem o potencial de reestratificar esse indivíduo, né? Então, se você tem ali uma dúvida em relação ao início de estatina, né, ou a uma intensificação das suas medidas preventivas, a LPA elevada pode ajudar você a desempatar isso em relação a essa intensificação, ao uso de estatina, ou intensificação da estatina, né? Mas existe, por exemplo, a recomendação da diretriz europeia de fazer uma dosagem global, né, a universal da LPA, que é dita, né? Porque como ela é um fator cuja alteração é eminentemente genética, quer dizer, a determinação da nossa LPA, da minha, da sua, de todo mundo, é sobremaneira essencialmente genética. Então, dieta, ciclo circadiano, quer dizer, a maioria das nossas alterações de estilo de vida não vai ter um grande impacto sobre a LPA. Então, você teoricamente precisa dosar uma vez, né? Claro, deve dosar numa situação normal, não inflamada, né? Porque aí sim ela pode estar alterada, mas nesse ambiente normal, né, o indivíduo ali numa condição habitual, ela não tende a ter grande mudança. Então, se ela é alta, ela vai ser alta daqui a 5 anos, 10 anos, né? Então,
como você poderia dosar uma vez, a diretriz europeia, né, colocou essa recomendação de dosar em todos pelo menos uma vez, porque realmente se ela for muito alta, o risco desse indivíduo realmente vai mudar, né? Então essas são as diferenças aí, mas a maioria tem essa recomendação de dosar nessas populações que a gente comentou, nos hipercolesterolêmicos, indivíduos com histórico familiar. Eu concordo com a recomendação dos europeus. Eu tenho seguido a tendência de dosar em todos os pacientes. E uma pergunta, né? Esses dias eu estava conversando com um colega que é clínico, ele não é cardiologista. E ele tem ele mesmo tem uma resistência em entrar com estatina. Eu conversei com ele se convenceu, o LDL realmente já está muito bem definido que é um fator de risco, a gente tem que baixar o LDL e perseguir as metas preconizadas de acordo com o risco de cada um. Ele falou assim, então eu só vou entrar com estatina ou otimizar a estatina de acordo com a LPA. Eu falei, não é bem assim. Não. O que a gente tem de estudo é para LDL. Então, se você vai lá, estratifica o risco do paciente. O paciente tem uma meta de LDL abaixo de 70, porque ele é alto risco, né? Não teve evento, mas é um alto risco. Você dosa a LPA é alta. Você tira a estatina dele? Eu acredito que não. Quero saber da sua parte. Você diz... Tira ou não digo tirar, né? Mas você poderia, de repente, ele não tá na meta, tá com 83, ele tá quase na meta, né? Eu odeio esse quase na meta, mas ele tá quase na meta, 83 de LDL. A LPA dele veio baixa. É um paciente que tem uma certa resistência à estatina. Não, de jeito nenhum. A gente sabe que a doença aterosclerótica é uma doença multifatorial. Então, a LPA é uma das vias, né, através do qual você tem esse risco aumentado. Se ele teve um cálculo de risco elevado e uma LPA baixa, então o risco elevado dele se deveu a outras características, outros fatores, né, e a LPA é só mais uma via, né? Então, ela, na verdade, pode nos ajudar quando você tem uma dúvida, né, e aí ela vem, quando alta, com mais um potencial de risco aí, e que tem que ficar bem claro, quer dizer, com a estatina, você não vai abordar esse risco, ela vai continuar elevada. A gente sabe que a estatina não vai reduzir a LPA e pode até ter um discreto aumento, né, na LPA, mas que é muito pouco relevante. Então, o que você vai tratar com a estatina é o risco desse paciente, mas a LPA dele vai continuar elevada, né? Então, na verdade, quando a gente usa a LPA, talvez como um desempate para entrar com estatina, não é porque você vai tratar a LPA, mas simplesmente você vai tentar atenuar o risco desse paciente, né? Perfeito, isso tem que ficar muito claro, né? Porque é muito fácil confundir isso quando a gente não está lidando com esse cenário frequentemente, não está a par dos estudos, né? Exatamente. E o paciente pergunta, porque ele vê ali as notícias, dá um Google, mas a minha LPA é baixa, então eu não preciso. Não, pera lá, não é bem assim, né? Não, de jeito nenhum, a LPA é só mais um. E aí eu sempre explico para eles que, olha, o nosso papel nesse momento que a gente não tem uma terapia direcionada para baixar a LPA, é a gente enxugar tudo que tem de risco, né? Então, hipertensão, tratamento do LDL elevado, sem dúvida, tem que ser a prioridade, né, doutora? Não, sem dúvida nenhuma. Eu acho que a LPA veio aí para nos ajudar a entender um pouco desse risco residual, né, que às vezes é um paciente que está extremamente bem tratado, continua tendo evento, e a LPA vem aí como uma possível explicação desses casos, né? Mas é muito importante, quer dizer, saiu agora, né, nessa semana ou na outra, né, o estudo do New England falando dos 5 fatores, né? De 5 fatores tradicionais clássicos que explicam grande parte dos eventos, né? E a LPA nem está ali. Então, assim, é preciso que a gente saiba que realmente é uma doença muito difícil, porque é uma doença com muitos fatores implicados, né? Desde fatores metabólicos, fatores ambientais, até poluição. Então, assim, a LPA é um desses, né? Qual é o foco dessa grande atenção que a LPA tem recebido? É o fato de ela ser um potencial alvo terapêutico, né? O que muitos não são. Então, assim, por exemplo, a HDL, a gente sabe que é um marcador importante de risco quando está baixo, mas ela ainda não é um alvo terapêutico, ela não se tornou um, né? Todos os estudos clínicos falharam em demonstrar que o aumento dela foi bom. Então, a LPA, por todos esses estudos que estão em andamento, ela é um potencial alvo terapêutico, ainda não é. Ainda não é, né? Ainda não é. Ainda não é. E fala pra gente como que, quando a gente dosa, a gente pede LPA,
Acima de 50 é o valor que os estudos consideram como sendo ponto de corte, a partir do qual o paciente tem um alto risco para eventos ateroscleróticos inerente à LPA, né? E tem uma grande variação também de massa, aí tem a dosagem em miligrama por litro e a dosagem em nanomol por litro. Qual que é a melhor? Existe isso ou não? Como que a gente faz? Na verdade é o seguinte, você tem duas formas de dosar, né? A LPA, você tem a forma de dosar por massa, que é miligrama por decilitro, né? Que é como a gente, por exemplo, mede o colesterol da LDL, né? O LDL colesterol. E você tem a forma em que você dosa, na verdade, o número de partículas, né? Assim como, por exemplo, para as partículas aterogênicas tem A por B, aí que tem sido tão falada que mede o número de partículas. No caso da LPA, especificamente, você tem a forma em nanomol por litro, que seria a forma em que você vai medir o número de partículas de LPA, né? As duas são aceitas, então, enfim, todos os estudos mais antigos, inclusive estudos atuais, são feitos em miligrama por decilitro, mas a forma mais precisa, digamos assim, é a forma em nanomol por litro, em que você vai realmente dosar o número de partículas. Por que é a mais fidedigna, digamos assim? Porque a gente sabe que não existe uma única isoforma de LPA, né? Como existem tamanhos variados, existem mais de 40 isoformas de LPA, então algumas grandes, outras pequenas. Quando você faz a dosagem de massa, você tem, na verdade, um número de partículas que muitas vezes não é concordante. Você está dosando a massa, então você pode ter, às vezes, um número não tão grande, mas de LPAs grandes, entendeu? Que vão contar para essa massa. Então, o número de partículas, que é em nanomol por litro, é mais fidedigno, mas ambas são aceitas. Então, quais seriam os cutoffs? Primeiro, assim, aqui no INCOR, por exemplo, né, acima de 30 miligramas por decilitro já é considerado alto. Mas por que a gente considera tanto 50, né? Os 50 miligramas por decilitro, embora essa relação de risco seja contínua, né? Quanto maior, pior, 50 é quando você identifica um risco realmente maior, né? Seria o percentil 85 da população, né? Quanto seria em nanomol, o que corresponde a 50? 125 nanomol. 125? 125. Olha, isso foi né? surpresa pra mim, viu? Porque Então, eu vejo que lá, acima de 75. E eu tava com essa ideia na cabeça. É porque o 75 corresponde a 30. Entendeu? É mais ou menos 2,5. Muito bem, pessoal, anota isso daí, que essa informação vale ouro para prática. Exato, é mais ou menos 2,5, tá vendo? 30, 75, por isso que tá acima de 75 já é alto, mas o que corresponde a 50 é 125. Né? Por isso, às vezes as pessoas, elas falam assim, minha LPA está de 100, você tem que ver em que unidade. Porque se for em 100 nanomol, ela é até alta, mas ela não é, ela é muito mais alta se ela for em miligrama, entendeu? Por ela está ali entre 30 e 50. Exatamente, exatamente. Né? Ela é alta, mas ela não é super alta, entendeu? Então, assim, muito importante a gente ficar atento à unidade, pessoal. Então, tem em miligrama e tem em nanomol. Isso é bem relevante, porque muda tudo, né? E o paciente vê qualquer número, ele não quer saber se está em miligrama, se está em nanomol, ele se assusta. Exatamente, né? exatamente. Cabe a nós, profissionais. Às vezes a gente sabe até qual é a unidade, sabendo onde ele dosou. Porque tem alguns laboratórios que a gente já sabe que só fazem nanomol, né? Entendeu? Então... Perfeito. Bom, eu trouxe aqui uma colinha, mas o assunto fluiu tanto que eu até descartei isso daqui. Bom, com relação ao tratamento, né? Acho que você já falou muito bem que não temos nenhuma terapia direcionada. Temos alguns estudos, né, que têm sido publicados, mostrando uma redução de LDL, de LPAzinha de até 80%, mas realmente precisamos aguardar a finalização desses estudos para estabelecer qualquer conduta, né? Isso, assim, na verdade tem várias medicações, todas na verdade vão atuar ali no RNA mensageiro da LPA, né? Então são reduções muito dramáticas, então 80%, né, o Pilacar 100, mas tem medicações que reduzem em 100%, né? Então 100%. o Olpasiran, o Lepodisiran, então assim, são medicações até mais potentes, né? E aí a gente precisa ver, como você falou, nesses estudos de desfecho, né? Acho que tem o primeiro que está mais ou menos para sair entre esse ano ou o início do ano que vem, em relação aos desfechos. Né? Perfeito. E agora eu vou trazer uma dúvida pessoal minha, né? Bom, eu que lido muito com os pacientes coronariopatas complexos e eu queria saber
vamos considerar uma situação hipotética. Um paciente, já com uma aterosclerose muito bem definida, uma doença coronária, né? E o paciente tem uma LPA elevada. Né? A gente consegue, se a gente for comparar com o mesmo paciente, que tem a mesma anatomia que ele, mesma idade, os mesmos fatores de risco, a gente consegue, a gente sabe que ela é um fator de risco para uma aterosclerose mais progressiva. Mas será que no futuro a gente não poderia usar a LPA como estabelecer uma relação? Se a gente conseguir estabelecer uma relação causal, a gente conseguir, de repente, utilizá-la para tomada de decisão. Porque um paciente, veja, um paciente que muitas vezes a gente vê, uma DAC arterial, mas com lesões ali entre 70%, não é um paciente com disfunção ventricular, não é uma lesão de tronco, dá para deixar esse paciente, num primeiro momento, em tratamento clínico. Mas se eu sei que esse cara tem uma LPA elevada, eu sei que vai evoluir, será que já não vale a pena eu revascularizar esse paciente agora que ele é jovem, que o risco cirúrgico é mais baixo? O que você acha sobre perspectiva? Eu sei que é muito específico e que a gente não tem nada em andamento, até onde eu sei. Não, eu assim, a gente até comentou antes, né? Eu acho que essa é uma pergunta super interessante, né? Eu acho que é assim, difícil realmente dizer agora. Eu acho que se os estudos clínicos vierem positivos para um benefício dessas medicações, já fica mais fácil, quer dizer, aí você vai atuar especificamente na LPA. Mas eu particularmente, assim, como cardiologista clínica, né, eu confio muito no tratamento clínico. Então, eu acho que, veja, na grande maioria desses pacientes, se você atuar muito intensamente nos outros fatores de risco, vamos supor que você não tem à sua disposição realmente uma medicação dirigida para LPA. Né? O que eu faria para esse paciente seria intensificar muito mais ainda o tratamento clínico dele. Então, se esse paciente tem ali seus 50 de LDL colesterol, ele atingiu a meta, ele vai ter que baixar para 30, entendeu? Para que você consiga... você vai ter que atuar muito mais intensamente, talvez na PA, quer dizer, todos os outros fatores, porque é o que eu falei, não é que você esteja reduzindo o poder da LPA fazendo isso, mas você vai reduzir o poder de todos os outros fatores e ela vai ficar sozinha ali, entendeu? Talvez ela faça estrago sozinha, talvez, mas eu não acho que você atuando cirurgicamente mais cedo, por exemplo, nesse paciente, você vai diminuir o poder de estrago dela, porque... e nos enxertos desse paciente, será que ela também não vai atuar? Também é uma outra pergunta, entendeu? Será que eu também não vou ter a possibilidade de fechamento desses enxertos mais cedo? Então, são todas perguntas que eu acho extremamente relevantes aí no seu trabalho, né? Que podem ser abordadas, entendeu? Porque, assim, veja, como a gente falou, a LPA ela não atua sozinha. Quando ela é muito elevada, ela tem um poder de estrago maior, né? Mas ela, em geral, ela está atuando ali em conjunto. Então, se você tiver junto com ela um tabagismo, né, uma LDL elevada, uma obesidade, ela vai fazer muito mais estrago. Então, vamos tentar atenuar tudo que está bem estabelecido, com estratégias terapêuticas estabelecidas, até a gente ter realmente algo dirigido para ela, né? Exatamente. Bom, muito obrigada pela sua participação. Foi realmente enriquecedor a nossa discussão e eu aprendi bastante. Tá? Imagina, Luhanda, um prazer estar aqui à tua disposição. Até a próxima, pessoal. Tchau, tchau.